É meio assustador ver o... tudo bem, o Messi, ele já tinha essa possibilidade agora na sua última Copa, né? De igualar o Ronaldo com 15 gols, né? O Messi tinha 13, né? Ontem fez 3 e igualou o Klose, né? Como o artilheiro da história das Copas. Só que o Messi tem 38 anos, né, cara? Vai fazer 39. O Mbappé tem quanto? 27? 27. Cara, o Mbappé tem 27 e ele já tem 14 gols, irmão. Doideira. Ele fez 2 gols contra a Senegal, que é uma seleção fortíssima. Inclusive, ele passa o Messi. Né? Porque ele chega a 14 antes do Messi jogar, naturalmente. O Messi passa ele. É que daí o Messi acho que ficou bravo, né? Daí levou pro pessoal. Levou pro pessoal, fez 3 gols, já igualou o Klose, falou, é só mais um, acabou. Nossa, já me torno maior. E assim, pro Messi seria mais um baita de um recorde ele aposentar com esse recorde, né? Então. Se ele termina, sei lá, se ele faz mais 3 gols na Copa, que seja, não vai nem chutar alto, tá? Mais gol que o Mbappé, né? Se ele conseguir fazer mais gol que o Mbappé, no caso. Tá com 16, o Mbappé 14 nesse momento. Sim. Mas se ele faz, sei lá, mais 3 gols, termina com 19 e encerra a carreira como maior artilheiro das Copas. Cara, ia ser maravilhoso pra coroar ainda mais a carreira inacreditável que o Messi fez, né? Não, um grande absurdo que ele tá fazendo nesse momento. E o jogo dele ontem foi ótimo, né? Foi um jogo que ele participou demais, até defensivamente, cara. A primeira jogada relevante cara, dele tá é marcando descendo, lateral, marcando. velho. Exatamente, cara. Isso é uma loucura. Claro que não vai fazer o jogo inteiro, né? E até o papel do Lautaro Martínez, depois do Julián Álvares no jogo, foi muito de cobrir espaço, foi muito de preencher espaço, de não permitir com que a Argentina tivesse buracos pela não marcação no Messi. Mas ainda assim, cara, é um jogo espetacular e na conclusão ali ele é embaçado. Tudo bem que ele contou com 2 ajudinhas ali, tá? Duas ajudas. Mas aquela coisa, o terceiro gol é muito lindo, é marca registrada, né? É a assinatura do Messi. E aí, cara, espetáculo. E assim, o Messi, ele não é um pouco... ele é totalmente, na verdade, né? A representação desse time da Argentina. A mudança que a Argentina teve em Copas, desde que o Messi começou a jogar, e assim, na Copa de 2022, o Messi fez 7 gols. Nessa Copa ele fez 3. Ou seja, o Messi fez 10 gols em Copa, com um jogo em 26 e os 7 jogos de 22. Nas outras 4 Copas que ele jogou, ele tinha 6 gols marcados. Que loucura, cara. Então, é um negócio impressionante, porque antes, em 4 Copas, ele tinha 6 gols marcados. E a Argentina, em 2006, 2010, 2014 ainda chegou na final, né? Mas jogando um futebol questionável. O Messi é eleito melhor da Copa. Messi é eleito melhor da Copa. Questiono muito, tá, essa decisão. Completamente questionável. Muito questionável. O Mazito lembra do nosso e chat até 2018, aqui. né? Onde ele passou despercebido completamente. E ali parecia que tinha acabado. Tanto que depois ele acaba se aposentando da seleção, né? Ele dá uma... Na verdade, ele não se aposenta. Ele dá uma declaração de que ele vai se aposentar da seleção. Sim, sim. Até porque ele vinha de 2 vices de Copa América. Exatamente. Ele não conseguia ganhar título. Não conseguia ganhar título. Torcedor da Argentina questionava se ele era argentino, se ele não deveria jogar pela Espanha. E aí o torcedor entra naquela, né? Ele não ama a Argentina como o Maradona ama. Exatamente. Quando dá errado, né? O Andrés fala que tá não ligado agora, mas eu fui pra Argentina em 2016 E o Andrés é culé. e eu falando que o Messi é perguntei pra espanhol, alguns fala. argentinos e todos falavam Maradona, 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 Maradona. Hoje já é 50-50. Não, hoje não tem discussão. Né? Tudo bem que o pessoal tem um tudo amor bem, pelo mas Maradona. É que o Maradona, ele transcende Isso. o esporte no Exatamente, geral, né? exatamente. O Maradona, ele é um cara que teve uma idolatria nacional Pra além do mesmo, futebol, né? O Exatamente. Messi é muito pelo futebol. Porque o Maradona viveu muito na Argentina, diferente do Messi. Sim. Que não teve tantas glórias na Argentina especificamente, agora sim, é claro, na seleção. Mas o Mazito lembra aqui que nos 2 últimos jogos de Copa, o Messi e o Mbappé fizeram 5 gols. Verdade, né? 3. Final. Não, o Messi fez 6, né? Não, mas 3. fez 2 na final, É verdade, né? foram 2 na final. Teve tá certo, o gol tá do Di certo. Maria. É verdade. Teve o gol do foi Di Maria. Que foi um golaço, né? Foi o primeiro, né? Foi, exatamente. Mas assim, cara, é maravilhoso. E aí, a gente pode entrar nessa seara, até já falar só um pitaquinho do Haaland, que a gente tem muito a falar do Messi, do Mbappé. Mas assim, o Haaland, talvez ele não tenha sentido isso que o Messi sentiu, que você citou, né? De 4 Copas, ele fez só 6 gols. Só 6 gols, né? O Haaland simplesmente o primeiro jogo dele de Copa do Mundo, tudo bem, uma estreia mais acessível, sim. Mas olha o tanto de atacante bom nos últimos tempos que passou zerado. Pois é. Né? Vamos lá, o Raul Jiménez do México, que não é esse primor, não tem comparação com o Haaland, mas o primeiro gol dele de Copa foi quinta-feira. Sim. E a 4ª Copa dele. Né? Então o Haaland simplesmente chega o próprio Messi, um exemplo. e faz os 2 6 gols. gols em 4 Copas. Exatamente. E o Messi. E o Messi. É o Messi. Exatamente. Quantos gols que o Cristiano Ronaldo tem Exato, em Copa? isso que eu ia falar. O Cristiano é um cara que tem dificuldade também em Copa do Mundo. Ele, em jogo de mata-mata, jogo decisivo, ele pouco aparece. Eu não lembro de um gol decisivo do Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo, por exemplo.
E tem de primeira fase, né? Aquele 3x3 com a então. Espanha. Que ele faz os 3 três. gols. Pô, aquele jogo foi espetacular também. Não, mas ele não tem gol em mata-mata, né? Não, acho que não tem Não, gol mata-mata não. E assim, ele pode ter o recorde de gols marcados em Copas do Mundo diferentes, né? O Messi igualou ele com 5 agora. Sim. Né? Ele Mas pode, se fizer gol hoje, né? Se chegar em contra 6 Copas. a República Democrática, quando chegar a 6 só as Copas marcando gol. Loucura isso. Cara, olha que louco a gente tá vendo a história É sendo uma escrita, né, doideira, cara? cara. Muito legal, velho. Na moral. Muito legal mesmo, né? Só que assim, um negócio que eu pensei E ontem foi tudo no mesmo dia, né? Então. Haaland, Mbappé, Messi. Exato. Não, e o Haaland é outro também que... E depois Arnautovic, né? Se esse recorde não... Isso, perfeito. Se esse O recorde não interminável ficar... Arnautovic, né? Se esse recorde não ficar muito, muito longe, o Haaland também é outro que vai brigar por isso aí. Claro que a Noruega tem uma O problema ali é a seleção mais Noruega, fraca. né? Chegar então, assim, dessa forma, né? Mas é geração que o é forte, Haaland, cara. ele tem 25 já também, né? Então, cara, pois é, tem Mas tem eu essa não questão duvido também. nada. O Haaland é um cara que, desde a O categoria de primeiro base... jogo ele já meteu 2. Ele Aquela tem, coisa. tem uma partida que ele fez 9 gols na base. Não, e é uma outro gol. seleção norueguesa. Ele tem uma que média de consegue gols absurda. fazer muito gol, cara. Eu acho que em Copa do Mundo ele vai conseguir meter uns 10 aí, 12. Se a Noruega Só que começar assim, a ser querendo ou frequente, não, a, entre aspas, baba do grupo já foi, né? Já foi, então, é verdade. Que agora é Senegal e França. Mas pela Noruega na dá pra pela duvidar frente. que ele vai chegar uma bolinha cruzada, ele não vai meter na caixa contra a França? Contra a Senegal, Não, principalmente? não acho. Precisa de uma, né? Só precisa de uma, cara. Isso é impressionante. Agora, o negócio sobre o Messi que tava reparando. E ele perdeu uma ontem- grande chance ontem, o Perdeu Haaland, uma tá? grande chance, sim. Tava reparando ontem uma parada. Cara, os caras procuram o Messi a todo momento, isso não num bom sentido. Não num bom sentido. Porque assim, Às vezes é o excesso, né? tem um lance que o Thiago Almada tá pela direita ali. E até a narração dormiu o Thiago Almada, né? Cara, não é que ele dormiu. Ele levantou a cabeça, ele viu o Messi. Ele olhou pra bola. Ele levantou a cabeça e procurou o Messi de novo. No que ele tentou dar o passe no Messi, ele perdeu a bola. A jogada era clara pra ele conduzir, ele tentou forçar uma bola no Messi, né? E em outras jogadas isso acontece. O Messi se aproxima da bola, o passe é nele, né? E claro, ele é um cara do tamanho necessário pra jogar dessa maneira. E aquilo Mas é também. impressionante, porque a gente tem papéis individuais importantes. Tem Lautaro Martinez, tem Julián Álvares, tem Enzo Fernandes, né? Tem caras interessantes e importantes no mundo do futebol. E O Lautaro Enzo, Martinez é o melhor jogador do mundo em jogos não transmitidos. em jogos que a gente não vê, né, Felipe Em Dalmo? jogos que a Porque gente assim, não o vê. Vitinho me jura que ele é um craque Eu de bola. Craque também, de bola, cara, cara. eu já Eu tenho ouvi. um azar Aguardem, inacreditável. aguardem. Toda vez que eu vejo o Lautaro jogar, ele é discretíssimo. Mas Cara, assim, sabe quando... Sendo mas quem legal não com foi? ele, tá? Exato. Positivo. Mas quem discreto. quem não foi discreto na Argentina? Não, Não, tudo não, bem. mas eu tô é que... puxando pro Não, um mas eu histórico tô dando... de... Eu tô dando Não. esse exemplo também, por exemplo, Perfeito. aqui, ó. Na Quartas de última Copa- final. Tem Opa. Inter de Milão e não sei quem na Champions League. Só que o outro jogo eu tô mais interessado em ver. Aí eu vou ver o outro jogo. Perfeito. Aí vai lá, Surge a bolinha. 4-0. Exato. Surge a 4 bolinha, né? gols do Lautaro. Beleza. Inter de Milão, Aí quem? você Lautaro fala, Martins. na semifinal eu vou ver o Lautaro. fudido. Ele não encosta no porco. É, exatamente. E na Copa do Mundo é a mesma coisa. Ele Esse- sofreu muito com lesão nessa temporada. Ó, ponto o William que você- Borges, ele citou Vai uma lá. coisa que eu Grande quero... William. Eu vou chamar essa discussão. Posso chamar a discussão já? Que, Pode. aquela que eu fiz... que eu Mas- falei mas- antes. Eu só só queria um fazer um pontinho. parênteses. Tá. Vai, por favor. Desculpa, eu Vai ia lá. fazer um parênteses na Não, tua fala. vai lá. Da questão dos jogadores procurarem demais o Messi. O próprio terceiro gol do Messi é uma bola que vem na esquerda, do Messi pro Nico Gonzalez. Sim. O Nico Gonzalez poderia ir pro X1, poderia tentar alguma jogada, ele domina a bola, ele nem olha pra frente, ele já devolve no Messi. Sim. E tudo bem, o passe foi bom, né? Foi um pouquinho atrás, mas o Messi domina e consegue finalizar. Eu acho que é uma questão que transcende até o futebol ali. A idolatria pelo cara é exatamente você ter a confiança no poder de decisão do Messi ali, que vai um pouco além, né? Então os jogadores pegam a bola e mesmo eles sendo muito bons, porque para você jogar na seleção, numa seleção como a Argentina, você tem que ser um expoente, você tem que ser um cara muito bom no futebol. Mesmo os caras tendo a possibilidade de querer fazer o nome dele numa Copa, não sei o quê, ele já domina a bola, nem olha pra frente, cara. Ele já devolve no Messi. Só pela presença do Messi e ele querer realmente fazer a história junto, né? Porque ele dá o passe e os caras comemoram o gol do Messi como se fossem deles, né? Ah, sim, Você vê total. que virou uma unidade, Tem né? É uma liderança muito positiva. Tem uma bola do Depou, que é pela direita, né? E aí ele tem um... Eu não lembro quem que tava chegando na entrada grande. Livre. E o Messi mais pra fora, mais longe, mais na segunda trave, num passe mais difícil. Que passe que ele deu? Um passe difícil no Messi. Tanto que depois da jogada o Messi faz uma cavadinha, era por cima em mim, né? E aí, É fácil, né? Pra ele é fácil, pra né? ele fala, O que ele tá pensando o quê? é fácil, né? E assim, cara, e aí, pra falar do Lautaro Martins, a questão, né? Ele foi discreto? Foi. Como foi o Depou, né? Não teve um jogo interessante. O Almada foi um cara muito relutante no jogo, não conseguiu tomar boas decisões. Você tem o McAllister com pouquíssimo destaque, né? Os dois laterais abaixo da média.
Como sempre, né? Os dois zagueiros, beleza. Até o Lisandro Martins, um jogo legal. Mas assim... O Enzo fez um jogo muito bom. O Enzo foi muito bem, sim. E até é um jogador que é muito interessante também. Mas, cara... E assim, o Depou tem o passe pro Messi e tal, beleza? Mas não é uma partida de grande brilho individual e técnico do O volante. Enzo foi muito bem. O nome dele é Enzo. O que dirão os saudosistas, hein, Vitinho? Então, que virou todos isso. É verdade. O Enzo Mas você colocou tava no jogo vendo da as Copa do Mundo. estatísticas ali, né, Vinte? Então. E ontem, até após a partida, o meu grande amigo Rafael Morientes entrevistou o Scaloni ao lado do Djalminha na Casa TV e o Scaloni fala que pra ele foi um 3-0 mentiroso. Mentiroso. Que não Muito. era pra ter sido 3-0 e que foi até exagerado o placar e que daí, naturalmente, Completamente. ele atribui isso à genialidade do Messi. Cara, Perfeito. foi um jogo muito bom, Análise tá? perfeita. Um jogo muito bom de futebol. O time da Argélia é forte. A questão é que... A Argélia chega a sair na frente. Pois é. Anulado Na por verdade, um sim. ombro. A Argentina sai A primeiro. Argentina Isso, sai na perfeito. frente, Tem um gol anulado. Foi muito Daí parecido. o Messi fez 3 e um anulado ainda. Exatamente. Cara. Daí o gol da Argélia é um golaço. Golaço. O Maza é jogador de futebol, tá? Muito bom. Muito bom de bola. O time da Argélia é bom. Tava pressionando alto a Argentina, tentando sufocar a saída de bola. Só que a questão é que a Argélia estava bem no jogo. O jogo estava trocado. De repente, um passe de quebra de linha do Depou. Acho que foi o Depou que veio receber essa bola, né? Baita bola. Ele dá um passe espetacular por dentro, a bola chega no Messi, Aí- o Messi decidiu, né? Tudo bem que do outro lado você teve a Argélia sentindo na pele o que é não ter um goleiro, né? Porque quando a Argentina chutou, foi gol. Sim. Foi basicamente isso. Né? E o Lucas Zidane foi muito... Eu vou parafrasear o Casé, né? Na minha vez, o Zidane tem cabelo e é goleiro, né? Não, e assim, Foi ele muito tem mal, tá? até- Ele tem Porque até uma os dois defesa, primeiros né? gols, ele tinha que defender. Não, também acho. Foram gols defensáveis. Assim, tem uma defesa no chute cruzado do Lautaro que ele vai bem, mas que você vai olhar o gesto técnico de verdade, ele dá o rebote pro meio da área. É que não tinha ninguém, né? É. Mas ele dá o rebote no meio da área. Assim. Pô, o segundo gol é muito feio, Poderia cara. ter- Ele não, o cai segundo parecendo gol uma não pode. batata Não, tá podre, louco. né? É É por muito isso feio. que Ele não ele sabe tá se vai no pra meio lá, do se vai gol do pra cá, e McAllister, bate Todo no respeito, joelho. mas é sobe- por isso que ele tá jogando pela seleção argelina e não está brigando pela seleção francesa, Justo. como o Zidane fez, no E o caso, que né? e na seleção francesa você também teve falha de goleiro. Tá? Sim, o Manhã também falhou. E poderia ter falhado mais bizonhamente ainda que a bola não entrou. Ele conseguiu recuperar Sim, na sim. linha. Mas acho, É, acho que verdade. apesar de ser 3-0 o jogo, e como o Scaloni falou, um placar que foi mentiroso, tudo bem que a gente teve 1,58 gols esperados, poderia ter feito 2-0. Mas assim, o justo mesmo, 1-0 ali, né? Agora, Acho que foi jogo pra isso mesmo. apesar 1-0, do 2-1. 3-0, mostra muito do que a gente tá falando, que a Argentina pode ser uma decepção. Mostra muito da queda de nível que teve, por exemplo, o Rodrigo Depou. Mostra muito da queda de nível que teve o Otamendi, que perdeu vaga. no time Achei que o titular. Scaloni foi bem, tá? Sim. Em colocar o McAllister Sim. no lugar do Paredes. O Paredes também perde vaga, né? E o próprio Lisandro Martinez no lugar do Otamendi, que pra mim melhora bastante o time. E assim, eu vou falar pra vocês, se o Brasil começa uma Copa do Mundo com o Facundo Medina de lateral esquerdo, pô, acabava o país. A pressão fora Ancelotti, que absurdo. né? Eu falei ontem para alguns Loucura. amigos, se o Brasil empata com Cabo Verde e é tão favorito quanto a Espanha, tava em guerra civil isso aqui. Opa, É. você tá maluco. É uma loucura. Então, assim, a gente tem que medir um pouquinho as expectativas e entender que não tá fácil pra ninguém essa Copa do Mundo, né? Que tá complicado pra todo mundo. Tudo bem, a Alemanha meteu 7 em Curaçao, tomou um gol, né? E assim, teve um cenário de pressão. Tomou um gol de aquele 1 a 1 cenário de ainda, né? pressão, Não o Brasil foi o podia 7 a 1. meter Cara, 7. assim, ó, Foi 1 a 1. Esse jogo aí me deixou realmente pé da vida com a FIFA, porque Curaçao empatou o jogo e estava num momento melhor. De repente, pausa pra hidratação. Cara- acabou o jogo de Curaçao. A Alemanha voltou. Não, mas isso aí... Mas Poderia não dar em nada, tá? Poderia Ah, não mas dar em esse nada. tá de brincadeira. Mas eu acho que interferiu absurdamente. Mas isso é regra, tá em todos os jogos. Mas, cara, Eu é gosto, uma interferência muito grande, cara. Eu Vira gosto. um jogo de 4 Eu ainda tô indignado com isso. Cara- eu tô indignado com o padrão. Quer dizer, Com não o padrão só- em geral, não só com não esse com jogo. esse jogo, isso. Eu tô indignado com o que virou. Tá. Mas você faz uma análise Porque dos Curaçao jogos... estava bem no jogo. E os Sim. próprios jogadores. O Van Dijk veio da declaração, né? Isso interfere pra caramba, cara. Não, e você faz uma, Pô, de você fato, tá uma voando análise ali, dos o jogo jogos, para. tem interferência mesmo. Distribui melhor taticamente o time. Sim, mas se você, esfriou, blá, blá. se você tá sendo engolido, Exatamente. é melhor não, também. da mesma forma. Mas assim, é uma interferência que não deveria existir. Mas a FIFA até tá colocando na geração de imagens o volume de jogo, né? Que é a barrinha do momento, né? Que Fica claro que a gente isso. já usou várias vezes. E assim, muito claro que a parada para hidratação tá de fato causando alteração no momento do jogo, no volume do jogo, né? Tá saindo de um time e vindo para o outro momento. Agora, eu também tenho que citar que talvez isso acontecesse naturalmente. Sim, Tal- sim. talvez um isso time ou outro acontecesse um pouquinho conseguisse depois. encontrar- De É. repente, o Curaçao poderia tentar mais alguma Não coisa. é que Mas é que ali morreu, a cara. Holanda pressionou, a parada para hidratação, o Japão Alemanha. volta melhor. Não, Ah, tá, Alemanha, tá. enfim, Ah, tanto tá, faz. tá, Um exemplo tá. geral, né? Não é que o Japão não conseguiria também melhorar no jogo. Com certeza. É que, cara, teve a parada e aí reorganizou. deu A uma gente esfriada viu no isso jogo, enfim. acontecendo até no Campeonato Brasileiro. Perfeito. É. O Seabra faz isso naquele Coritiba e Cruzeiro que o Coxa tá perdendo e sendo amassado no Sim, primeiro tempo. sim.
tem a parada da hidratação com 30 minutos, quando o time melhora, empata o jogo no final do primeiro tempo e vira no segundo. Mas eu vou confessar pra vocês que, apesar de ser um negócio ruim, porque torna muito comercial, né? Pô, você tem uma parada comercial no meio do jogo. É muito ruim isso, é um negócio chato, é uma parada que não deveria acontecer, principalmente no futebol, né? E vira basquete, né? Vira outros... Futebol americano, que acontece muito. Enfim. Mas eu gosto da parada do tempo técnico. Eu também acho legal. Eu acho que é muito interessante dar mais protagonismo às equipes técnicas, porque talvez por não ter a parada, o futebol seja o esporte que mais depende do improviso, da individualidade. Isso não é que isso é negativo, não é, isso é muito positivo. Perfeito. Isso segue acontecendo, porque vamos lá, ainda são 20 minutos, 25 minutos sem parar, né? Cara, mas eu... Mas se você dá a possibilidade do treinador trazer uma jogada, trazer um ajuste tático, trazer uma capacidade interessante de conseguir mudar o cenário do jogo, isso me agrada. Pessoalmente, pensando em futebol. O Atlético Paranaense contra o Botafogo, né? Foi 4-1 o jogo na Baixada. Tava marcando no início do jogo no 5-3-2. Botafogo lá, amassando. Tem a parada para hidratação. O time volta marcando em 5-4-1. Domina o setor, começa a ter mais posse, começa a conseguir jogar mais, né? Já tava vencendo, goleou o Botafogo naquele jogo. Então, assim, é uma oportunidade que o treinador tem para fazer um ajuste que seja. Para fazer uma mudança pequena que seja no time. E que pode resultar em mudança de resultado, de paradigma no jogo. Por exemplo, você tem um Ancelotti no banco. Pô, espetacular a parada de hidratação. É um cara que consegue enxergar o jogo e consegue fazer ajustes para conseguir melhorar a parada. Tanto que... Você valoriza os caras que são capacitados. Tanto que o Brasil, pós-parada, melhora muito na partida. Mas assim, só trazendo um contraponto, é ruim também, porque você perde um pouco daquela imprevisibilidade maior, daquela possibilidade do emocional afetar mais o jogo, né? Então. Porque, querendo ou não, você tem 25 minutos, 22 e meio, vai... Uma pausa, ali o jogo esfria, os jogadores concentram novamente, de repente o time estava um pouquinho desconcentrado no jogo, tinha perdido um pouco o controle, os jogadores esfriam, o treinador passa uma tática diferente, ajusta um posicionamento, volta já de uma outra forma. Até o time adversário conseguir quebrar essa organização, essa melhora mental ali, essa concentração, talvez já esteja muito próximo no intervalo, aí você já tem o intervalo de novo. Então, talvez, com esse tipo de quebra no jogo, você torne o jogo mais previsível. E aí você tem menos imprevisibilidade no futebol. Talvez, tá? Eu confesso que eu preciso ver um pouco mais disso. Então, mas nesse exemplo que eu citei de Alemanha e Curaçao, foi realmente um banho de água fria na equipe de Curaçao, que estava num momento... Eu sentia a Alemanha, naquele momento, sentindo o gol de Curaçao, tá? E Curaçao, logo na sequência, teve uma oportunidade, o jogador perdeu o gol e, de repente, pós-penetração. Aí eu acho que matou o jogo do Curaçao. Depois foi 2-1, 3-1 e acabou o jogo. Nesses confrontos de grandão contra pequeno, nesses confrontos de um time que é muito forte contra um time que é muito abaixo, você tem que aproveitar do momento, né? Você tem que conseguir gerar um momento que o time pequeno vai conseguir pressionar, vai conseguir ter a bola, vai deixar o time adversário em apuros, né? E se isso é interrompido, é realmente algo que muda, é complicado. Agora, você vai pegar um confronto de, vamos lá, Espanha PSG e França. e Bayern de Munique. PSG e Bayern de Munique. Não, por esse lado é legal, vamos projetar uma Alemanha e França. Você tem um duelo de xadrez, que pode mais de acontecer. xadrez ainda, né? Com certeza. Tentar fazer um ajuste, etc. Espetacular. Por esse lado é legal mesmo, é verdade. Espetacular. E acho que os duelos equilibrados, os duelos de forças parecidas são mais comuns no futebol do que o duelo de uma grande força com uma força muito pequena. Né? E aí, acho que hoje em dia cada vez pro mais, né? geral... Essa mudança de regulamento, essa questão na regra, trabalha para o bem do futebol. Para tornar ainda mais profundas as alterações e ajustes táticos ao longo do jogo. Falando em mudança na regra, todas as mudanças que vieram, desde tempo para bater lateral, tempo para o jogador ser substituído, questão do atendimento médico, se o cara for atendido tem que ficar um minuto fora. Sim. Cara, isso melhorou muito a dinâmica do jogo. Você vê que... Mas é que melhorou na Copa do Mundo. Melhorou muito na Copa do Mundo. Eu quero ver o que vai acontecer no Isso. dia 22 de julho no Campeonato Brasileiro. Eu também quero ver, mas agora eu já me animei, tá? Com Tá, esse legal. primeiro legal. sinal aí. Não, eu achei bem o jogo legal tá rolando. também. Achei bem legal também, gostei bastante. Você não tem mais aquela cera, aquele negócio que o jogo não anda, etc. Você vai ler uns abraços aí da galera, né? Eu quero ler as mensagens Boa. e quero propor 2 discussões. Posso? Pode, Com certeza. por favor. O William Borges Até está 3, tomando se café quiser. com fominhas. Aí sim, hein? E ele fala que Jordânia não merecia perder. Pô, foi um jogo legal, cara. De acordo, foi legal. Jordânia teve um bom jogo. Ó. Colocou Jordânia a é Áustria ali em cara. alguns momentos contra as cordas, né? Sim. Beijo pra Andréa Duarte, tá por aqui. O Vinícius Ramos mandou um bom dia, amigos. O Juca mandou Messi é Messi. E uma cabrinha, né? O Gold. Não, o Juca tava desde ontem falando, quando o Messi fizer o que ele vai fazer, vocês não venham pedir desculpas depois. Então. Quem Porque falou o Juca. Porque a gente tá falando que a Argentina é a grande decepção. Um abraço pro Valmir Costa. Grande, Valmir. Um abração. Um abraço, Valmir. Um abraço pro Mazito, pro Rodrigo Seger por aqui.
O Vitor Farmas, o André está por aqui. Um abraço para meu amigo Bruno Rangel, o Michel Cervantes, o Ramon Chagas. E olha só, eu quero... Deixa o like aí, galera, tá? Deixa o like. Já batemos quase 80 pessoas aí. Falta um pouquinho para chegar na... A primeira meta é quanto, André, você colocou? 75? Nossa, 100? Pô, Tá o Andrés foi ousado. ambicioso, Tá foi ambicioso. ousado. Vamos pra cima, deixa o like aí, Foi rapaziada. audacioso. A primeira discussão que eu queria... Só antes, reforça o pedido pra galera participar com a gente por Live Pix. Isso. O Live Pix tá do seu lado aí, cara. Tem o Você Live tá quase Pix aqui, cabeceando ó. o Live Aqui, Pix aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Você, como bom artilheiro, você vai cabecear daqui a pouco Ó, o Live Live Pix aqui, rapaziada. Participem com a gente, A partir né? de R$1 você consegue mandar sua mensagem, que daí sai em áudio pra gente, né? Exato. E daí é mais legal ainda, você escolhe a voz que você quiser, né, na IA, e você manda mensagem pra gente, contribui com o nosso projeto e contribui com o nosso debate também, que é o mais importante, né? E quem quiser fazer uma doação. Quem pra quiser ajudar fazer nosso doação, projeto, tem aqui embaixo. qualquer Aqui, ó. valor. Cadê? Aqui, ó. Bem aqui, Ajuda ó. demais. É sempre Ai, bom ai, reforçar, né? aqui, Às vezes as pessoas querem ajudar. Exatamente. Né? E o nosso projeto precisa desse tipo de ajuda, um projeto Com de jornalismo certeza. independente, né? Então é legal a gente contar com esse tipo de apoio. Mas assim, o seu like, a sua inscrição, seu compartilhamento Isso nos é o mais grupos, importante. A sua participação no Né? chat, isso é o mais importante. Porque assim, tem todas as maneiras de ajudar. Tem o Live Pix que você participa, tem simplesmente o Pix solidário, né, que você manda pra gente pra nos ajudar, e tem também o plano de membros do canal, que você, além disso, ainda concorre a um sorteio de uma camisa oficial do seu time todo início de mês, tá? Mês que vem teremos esse sorteio no começo de julho. Em junho, quem ganhou foi o Jorge Boamorte, torcedor do Coritiba, que mora em São Paulo. Quando vier aqui para Curitiba, ele já falou, não precisa mandar, eu vou aí buscar pessoalmente. Então ele quer vir para conhecer o estúdio, né, aqui em Curitiba, né? Um abraço pro Felipe Nascimento também. Felipe do Nascimento tá conectado lá em Massachusetts, Olha, nos em clima de Copa Estados esse, Unidos. mais do que todo mundo. Exatamente. Mais do que todo mundo. E um abraço pro Vincenzo Alicante da banda Velozes do Rock. Opa! Mandou aquele abraço, Vincenzo. E o pessoal do administrativo da Formari também tá por aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Formari, que é o nosso parceiro número 0. Já bateu mais 56 likes, viu, galera? Ó, já tá com 56 likes. Tamo junto, então, hein? vai deixando o like aí pra ajudar demais a gente. A primeira discussão, que é uma coisa rápida, eu só quero a opinião de vocês. O Vitor Farmas fala que tem um lance do jogo, que o Messi comete uma falta ali, talvez ali era pra cartão vermelho. Sim. Cartão vermelho. Acho que a gente pode falar que se fosse qualquer outro jogador, teria sido expulso, né? Claro. Imagina que lance fosse o Casemiro. Não. O Casemiro ia ser Se algemado fosse, de campo. eu continuo na Argentina, se fosse o Leandro Paredes, Não é assim. Depou. Exatamente. ele teria sido Se não expulso, fosse, né? E assim, é que o VAR não pode chamar pra dar um cartão amarelo, né? Aquele lance passar sem um cartão amarelo Não, é um inacreditável. absurdo. Não, Porque cara, Mas pra mim é lance pra vermelho. é um pisão na panturrilha, né? Não. E assim, a bola já estava lá na frente. Acima da linha do tornozelo. Ele não tentou disputar a bola. Sabe o que me lembrou? O lance do Bruno Melo, do Coritiba contra o Grêmio. Sim. Que é um pisão na panturrilha. Aham. Sem querer. É verdade, é sem querer. Só que sem querer também é falta. Perfeito. O cara vai com uma vontade maior do que o lance pede. Até porque a bola, naquele lance do Bruno Melo e nesse do Messi, a bola já tava Bem longe, na frente. longe. E daí acaba pegando. Só que o Messi não é o Bruno expulsão. Melo, né? O Messi, daí o árbitro não vai expulsar. Exatamente. O árbitro não vai pra Disney expulsar um Mickey, né? Não vai, Essa é boa, não né? vai expulsar o astro do jogo. Deveria ser assim? Exatamente. Não, tá errado. Não deveria ser assim, né? Tá errado, mas eu não irei reclamar. Mas a decisão foi por manter o Messi no campo e não estragar o era pra espetáculo, né? Mas era pra cartão vermelho, com E certeza era pra aí, cartão vermelho. a outra discussão que eu propus até ali na nossa produção, há uns 20 minutos atrás, não, 1 hora atrás mais ou menos, William Borges falou aqui: Pelé, Ronaldo Fenômeno e depois Messi, essa é a história. E aí a minha discussão, O femônimo. O femônimo. a que eu falei ali atrás foi o seguinte, e eu quero que a galera mande mensagem e contribua com esse assunto, porque eu acho bem importante, tá? Se na maioria dos esportes se discute o melhor de todos os tempos, ou o maior de todos os tempos, e geralmente são jogadores mais atuais. Um exemplo, no tênis, né? Se discute Djokovic, Nadal e Federer, né? É. Ninguém fala do Agassi ou do Guga, ou de caras lá da década de 60, 70. O próprio basquete, que existe a discussão do LeBron com o Jordan, né? Mas ninguém coloca muito o Bill Russell na discussão, o Will Chamberlain na discussão. O Bill Russell tem 10 títulos, né? Sim. Mas o Jordan é meio que soberano ali, daí vem essa discussão do LeBron, teve do Kobe, coisa assim. Por que a gente ainda continua tratando o Pelé como indiscutível? A gente já sabe que ele é hors concours,
tá? Ele tem o título de hors concours, inclusive. Sim. Ele virou significado no dicionário. Só que é impossível, mesmo com os feitos que o Messi vem tendo, ele ultrapassar isso. Aí o fator é 3 Copas, 1.200 gols. Qual que é o ponto de discussão que a gente chega e fala, não tem como discutir? Porque, por exemplo, o Will coloca o Ronaldo. Ronaldo é meu maior ídolo. Mas o Messi ultrapassou o Ronaldo por muito. Muito. Então a gente pode discutir Pelé e Messi, mas o Ronaldo, irmão... se não fosse as lesões, isso e aquilo. Mas o Messi passou de motoca faz tempo, o Ronaldo Fenômeno. E eu sou apaixonado pelo Ronaldo, pô. Você quer começar? Porque eu acho que você tem um ponto legal aí pra... Não, eu tenho um ponto que depois eu vou... mas eu tenho um que é melhor, mas depois eu falo. Mas esse é que assim, primeira coisa. Você quer falar o pior ponto primeiro? Isso. Vai lá. Tô brincando, vai lá. Vamos lá, o Messi é gigantesco como é. Ele é, o Messi é, cara, um negócio diferente demais. O Messi é pra minha geração, pra quem nasceu neste século, ou pra quem nasceu no final do século passado, ninguém viu ou vai ver um cara mais gigantesco pra história do futebol como é o Messi, tá? Esse é um ponto muito relevante. Agora, 1.200 gols, 3 Copas do Mundo. Tudo bem, uma Copa ele joga um jogo. Verdade. Mas, 1.200 gols, 3 Copas do Mundo. O Pelé jogou lá atrás contra Marinheiro. É verdade. Muitos dos jogos foram contra a seleção do O William Exército, falou que vai desligar. contra combinados, né, que foram feitos, seleções estaduais, né? Tinha isso, mas era o que tinha pra jogar, gente. Era assim, se ele tivesse jogando contra o Real Madrid, ele também faria 300 gols no Real Madrid. Até porque fez gols no Real Madrid, né? Não 300. Não 300, mas fez nas ocasiões em que jogou, né? Era o que tinha pra época. Era né, o que Vitinho? tinha pra jogar. E o Pelé mudou a história do futebol porque era vanguarda, era o cara que inventou um monte de drible, é o cara que inventava a maneira de conseguir combinar as jogadas, era diferenciado Que fisicamente demais. era um absurdo perto dos outros. Cara, então assim, o Pelé mudou a história do esporte. E muito do que a gente fala porque ele é indiscutível, porque a gente tá no Brasil. A gente é brasileiro. Por isso É que indiscutível aqui. o William ficou bravo, falou que vai desligar lá a live. Então. Justamente por isso, porque a gente tá no Brasil e a gente também... Exato. Não que a gente superestime o Ronaldo, porque o Ronaldo jogou muito. O Ronaldo é o melhor 9 da história, de longe, não vai ter ninguém que vai chegar perto, porque ele também transformou a posição. Sim. Só que as conquistas do Messi eu acho que são mais emblemáticas, no Agora, geral. assim, se eu pensar, por exemplo, por que os ídolos, os maiores jogadores de cada esporte são atuais? Porque a gente tá vivendo hoje. Por que hoje o cara que tá Mas mais... é porque nenhum desses é brasileiro, você acha? Não, talvez, ou não, porque talvez não sejam talvez sejam outros esportes, né? Porque, o basquete tem uma lógica diferente, o tênis tem uma lógica diferente. Claro. Né? Cara, mas eu vou levantar um ponto. E assim, se a gente... Por exemplo, basquete. Você vai ter o Bill Russell com 10 títulos, o Kareem Abdul-Jabbar com 37 mil pontos, né? Ele foi ultrapassado pelo LeBron James agora. Se você pensar por número, os 1.200 gols do Pelé. O LeBron é o Pelé do basquete, né? Pelos pontos, pela capacidade de cumprir o objetivo do jogo, né? Fazer ponto, fazer gol. Só que o LeBron não tem os títulos que tem o Jordan, nem o... Ele é o Messi dos títulos aí, no caso, Exatamente, o Jordan ganhou tem um 6 pouco títulos só ali e tal. E 2 triplets. Então assim, só que são 2 caras que jogaram recentemente. E o LeBron está jogando ainda, e por isso se discute tanto. Ninguém que está vivo agora viu em plenas condições o Bill Russell. Então, Ninguém viu o por isso- Kareem, por o Will isso que- Chamberlain. Por isso E que é aí, tão a gente difícil fala comparar agora. comparar Mas a gente épocas, viu né? o Pelé? Ninguém aqui viu Não. o Pelé. E por isso que essa discussão vai existir no mundo inteiro, mas a gente está no Brasil. Mas e no assim, Brasil essa discussão não vai existir. Eu entendo que por a gente estar no Brasil, essa discussão seja ainda mais pro lado do Pelé, né? Total, Logicamente. total. Mas é que é muito difícil comparar a época, porque eu não vi nada do Pelé, né? A não ser os vídeos que a gente vê, que é pouca coisa, né? Porque Não, quem é registrava naquela época os jogos, gravava, filmagem, quantas câmeras você tinha para filmar Com um certeza. jogo de futebol, né? Então é tudo muito pouco registrado, é mais na conversa, é mais falado, né? E a gente sabe, logicamente, pelos feitos, da grandeza do Pelé. Sim. Né? E não à toa virou isso que virou, né? É o maior jogador de todos os tempos. Só que, à medida que o esporte evolui, naturalmente você vai tendo jogadores mais evoluídos também. Então, fisicamente, o Messi é um monstro, porque ele mantém uma regularidade na carreira dele de São atuação. 20 anos, gente. São 20 20 anos, anos loucura, em que ele loucura. coloca partidas no bolso, e realmente é colocar no bolso, porque, e assim, com todo respeito ao Ronaldo, até o nosso amigo William Borges ama o Ronaldo, e eu não acompanhei Eu também, tanto o eu Ronaldo amo o assim. Ronaldo, eu sou apaixonado Eu pelo peguei Ronaldo. mais a época do Ronaldo a partir da Copa 2002, que ele já não estava naquele momento espetacular surgindo no futebol, então não posso falar com tanta propriedade, mas
E aqui fala um fã de Cristiano Ronaldo, tá? Eu sou um torcedor do Manchester United por causa do Cristiano Ronaldo. Que joga hoje. Oi? Que joga hoje, inclusive. E eu comecei no começo, quando o Messi surgiu, né? No começo tinha essa rivalidade. Quem estava surgindo melhor, Cristiano ou Messi. O Cristiano já era o melhor do mundo, o Messi começou a atropelar. E no começo eu tinha um rancinho do Messi. Porque eu sou Cristiano Ronaldo lover, né? Eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Torcedor do United. Né? Só que, meu amigo, chegou um momento que você não tem como não apreciar o futebol desse cara. Porque o que ele faz em campo, eu nunca vi ninguém fazer. Nem o Cristiano Ronaldo, nem ninguém. Que eu acompanhei, né? Então é difícil comparar com o Pelé. Mas o que eu vi o Messi fazer com tanta frequência, principalmente naquele período de 2008, 2009, até 2015, 16, 17, 18, 10 anos. Nossa. Em que ele, em toda a partida, driblava 7, 8 caras e fazia um gol. Colocava os caras de 4 no chão ali para fazer um gol de cavadinha no goleiro. Cara, o repertório que o Messi produziu, a capacidade que ele tinha de fazer gol de todas as formas, capacidade técnica, visão de jogo, condução de bola, velocidade, nunca estava lesionado. Para mim, nunca teve um jogador assim como o Messi. E então, para mim, o Messi é o maior jogador de todos os tempos. Só que eu não vi o Pelé. Então é difícil comparar, é muito complicado. E todos que viram o Pelé jogar vão dizer que foi o Pelé. Qualquer cara que viu o Pelé jogar e logicamente vai falar que não tem comparação. Vai falar que não teve comparação. Só que eu não vi, cara. Como é que você vai me convencer de que o Pelé fez mais do que o Messi? Não vai. Porque eu vi o Messi fazer isso ao vivo. E eu vi o Messi fazer isso por 10, 15 anos. Mas a gente tá viu ontem. Então assim, mas assim, horas que a gente difícil, viu o Messi exatamente. É difícil comparar jogador. Mas eu acho que à medida que o esporte evolui, você vai tendo jogadores mais evoluídos. Talvez daqui a alguns anos surja um jogador e, de repente, pode estar surgindo já, um cara que vai superar o Messi. Vai conseguir ter por 25 anos um auge constante e vai conseguir fazer. É difícil projetar, mas assim, o esporte vai evoluir também. E talvez a gente tenha jogadores mais evoluídos. Mas é uma loucura, porque assim, é claro que se a gente pegar o Pelé como era lá e colocar o Pelé no jogo de hoje, o Pelé tem dificuldade, né? Mas é que daí a evolução seria natural, óbvio, né? O Pelé teria evoluído, ele seria fisicamente da maneira com que é hoje em dia, com a técnica que ele tinha, com a cabeça que ele tinha, com a mentalidade que ele tinha. Exatamente. E daí trazendo pra época, né? À medida que o esporte evolui, a tecnologia evolui. A chuteira hoje pesa 50 gramas. Exato. A bola, você pode dormir na bola, né? Dormir na bola é complicado, né? Ou lá ele, né? Você pode realmente, a bola hoje é leve. O cara não faz muita força. Com certeza. Naquela época a bola era de couro. A bola pesava com a bolas pesadas, né? A bola era pesada, né? Isso, bola pesada. Chovia quanto que pesava a bola? Então, sacão roxo, né? Pesado. Pô, a chuteira dos caras pesava quanto? Não, loucura. E naquela época, como que era pra jogar? Quanto que os caras batiam naquela época? Tudo bem. O jogo hoje ainda é muito O diferente. Pelé sai da Copa de 66 machucado por conta das entradas, né? Sim, tu apanhou. Até quem assistiu o Brasil Tri lá, a saga do Tri, né? Brasil 70, mostra isso. Claro que é um pouco mais figurado ali da maneira com que é mostrado, mas o Pelé, de fato, sai com a perna inteira cheia de hematomas naqueles jogos da Copa do Mundo de 66. Mas é uma ótima discussão isso aí, cara. Então, tem uma galera Só que sem fim, né? Tá? Com certeza sem fim. Mas tem uma galera participando aqui. O Felipe Nascimento falou que o fato de sermos brasileiros precisa ser levado em consideração. Claro. Né? O Mazito fala que, porém, questão de maior, para ele, o Pelé é o maior e não tem comparação. E ele fala, dizer que X ou Y é melhor é questão de opinião. Um jogador pode ter números inferiores em gols, por exemplo, mas ser melhor em outros quesitos. Isso é uma realidade. O Marcos Salvadori fala, o topo da cadeia alimentar da época foi jogado contra Pelé. Hoje a performance é diferente, mas era o mais alto nível contra o mais alto nível. Exatamente. E realmente. Com certeza. Jogava contra o Exército, sim. Mas o Exército tinha um alto nível naquele momento para enfrentar o Santos. Lógico. Né? Não era simplesmente coloca lá para os caras fazer um monte de gol. Porque assim você não treina ninguém, né? Assim é fácil de você jogar, né? Exatamente. É a mesma coisa que você vai jogar videogame, você vai ficar jogando na fase fácil. Quando você sai para a fase difícil, você não vai saber fazer nada. Conseguir jogar. Exatamente. O Gustavo Zelini fala que só no Brasil não se discute Messi, Pelé, que no mundo inteiro essa discussão existe. Sim, concordo. O Rodivas 16 fala Pelé tem a mesma quantidade de Copas que a Argentina, fim. Ponto importante. Muito bom. Ponto exatamente. O Michel Cervantes fala não desmerecendo, aonde, né? não desmerecendo o Messi, mas olha os zagueiros na época do Gordão. Só que assim, era diferente, né?
tinha alguns zagueiros muito bons italianos. Tinha uns zagueiros ruins também. E tinha uns zagueiros tenebrosos de ruins. Você não vai me convencer que qualquer zagueiro da época jogava contra ele. Era melhor que o Van Dijk, por exemplo. Pô, exato. Todos os zagueiros que ele não vai. enfrentou eram... Naquele pica, momento não que o vai. Messi fez aquele gol que deixou o Boateng de 4. O Boateng era o melhor zagueiro do mundo, O talvez. Boateng era o melhor zagueiro do mundo naquele Sim, momento. sim. Aquele momento... Acabou a carreira do Boateng, inclusive. Nunca mais jogou. E meteu um gol de cavadinha em quem? No melhor goleiro da Do história. Neuer, No Neuer, pô. Que, inclusive, esse... Neuer não, né? Mas a posição de goleiro, sim, a gente pode discutir, porque essa foi a que mais evoluiu no futebol, com toda certeza. Aí o Gustavo Zerini completa que pra ele o Messi é um playmaker a carreira inteira, o Cristiano virou empurrador de bolas. Lá ele, nos últimos anos. É verdade. Isso é verdade. Sim. E é até muito mais fácil o Cristiano alongar a carreira, porque a função dele não demanda tanto, né? O Messi tem que cobrir muito mais campo. Exatamente. Ontem, o Felipe Nascimento lembra aqui que ontem o Messi, com os 3 gols, na verdade já foi com o primeiro, né? Ele já empatou com o Pelé em maior participação de gols na Copa do Mundo, né? E com os 3, 24-22, tá? 24 participações em gols do Messi em Copas, contra 22 do Pelé. E daí o Will fala... Messi é maior, naturalmente, estou brincando. Mas o que o Ronaldo fez em campo quando esteve apto, eu nunca vi igual. Nessa eu posso afirmar. Eu concordo 100% que a maneira com que o Ronaldo se comportava no jogo era um absurdo. Porque o Ronaldo, ele deixava todo mundo aflito a todo momento. Todos os zagueiros, os caras não sabiam o que fazer direito. Os caras tinham medo. E o Messi é um pouco diferente, né? Porque o Messi, ele se desliga muito do jogo, né? E uma vez eu estava conversando com meu amigo Milton Duó, que hoje é técnico do Cruzeiro, na estreia dele pelo Fluminense, foi contra o Vasco. E o Vasco tinha o Romário, em 2005. E eu perguntei pra ele um dia, falei, era muito difícil marcar o Romário? Ele falou, não. O Romário não se mexia. Só que era 1 segundo que você dormia. Você achava que tava tranquilo. Exatamente, tanto que o Romário faz 2 gols no jogo. No 3-2, que o Milton Duó faz o 3º gol do Fluminense. E são 2, basicamente, erros do Milton Duó nos gols do Vasco. E o Romário faz um gol nas costas dele justamente por isso. Porque a 1 segundo que você tinha de simplesmente se desligar do jogo, ele aproveitava. Sim. E o Messi é um cara que faz muito isso, né? O Messi, ele se desliga muito do jogo e tal. Tem aquele papo do Daniel Alves lá que ele falava, porque tinha que tocar a bola pro Messi da maneira que o Guardiola odiava, né? Na paralela. Na paralela, pela lateral, né? Que o Guardiola não gostava, que era pra ativar, que o Messi não desligasse do jogo. Sim. Eu continuo achando O Milton Duó ainda. foi meu treinador num período no J. Malucelli. Foi? É verdade, Na minha né? curta passagem no J. Malucelli, o Milton Duó estava lá. Treinava no Sub-20, estava no profissional, mas ele treinava Cara, ali, esse geralmente. cara é um dos caras mais gente boa. Muito gente boa. Ele é meio duro como treinador, né? Ou ele era... Não, era linha dura. como linha treinador. dura. Linha dura, sei Abração bem. aí. Sei bem. Cara, assim, a gente já falou bastante de Argentina, né? Não sei se a gente pontuou falou do algo Messi, mais. falou do Pelé. Tem que falar do Cristiano Ronaldo agora. Pois é, mas antes